Dando continuidade ao nosso estudo de sequências do tipo progressão aritmética, na aula anterior nós determinamos como achar a razão de uma progressão aritmética, que vai ser uma peça fundamental para que nós possamos desenvolver uma maneira de achar qualquer termo de uma progressão aritmética. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma fórmula que nós chamamos de termo geral. Para que serve essa fórmula? Se a progressão aritmética que eu estou desenvolvendo, eu quero achar termos próximos, facilmente dá para fazer depois que eu determinar a razão, de somando ou subtraindo esse valor fixo. O problema é quando eu tenho um termo muito longe. Eu quero determinar um termo, uma posição dessa sequência numérica que esteja muito longe, e se eu for fazer por soma e subtração da nossa razão, vai demorar muito. Então surgiu a necessidade de maximizar, de determinar uma maneira e que possamos achar qualquer termo. E essa maneira vai ser essa fórmula aqui. Então primeiro vamos entender o que tem aqui nessa fórmula. Ela nós chamamos, como eu disse, de termo geral da progressão aritmética. Então, essa notação aqui quer dizer o quê? Que uma posição n, esse n vai ser o número da minha posição que eu quero achar. Ah, se eu quero achar a posição número 10, então meu n vai ser 10. Então, eu terei que calcular o A10. Então, isso aqui vai determinar minha posição qualquer, que eu colocar aqui. Para isso, eu preciso ter o meu primeiro termo dessa sequência. O n, como eu falei, é a posição. Então, se eu colocar 10 aqui, aqui também vai ser 10. Se eu colocar 20 aqui, vai ser 20. Então, conforme eu coloco um número aqui, aqui vai ser o mesmo número, tá? Isso é importante. Não posso colocar um número aqui e aqui não ser o mesmo. E a razão, como nós aprendemos a determinar no vídeo anterior. Se não lembrarmos como determinar a razão, volto lá e assiste novamente o vídeo que estou mostrando como calcular a razão da progressão aritmética. Então, com essa fórmula, nós vamos desenvolver exercícios que eu possa achar uma posição qualquer aí, desde que eu tenha algumas informações. Então, não posso começar um exercício sem ter informação nenhuma que eu possa substituir nessa fórmula do termo geral. Então, observe que tem o meu primeiro exemplo aqui. No primeiro exemplo, em relação à progressão aritmética, que tem o termo 10, 17, 24, determine o centésimo vigésimo termo dessa sequência. Então, como aqui já fala que é uma progressão aritmética, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se é possível determinar a razão dessa progressão aritmética. Então, como fazia isso? Então, eu vou pegar uma posição, desde que eu tenha uma posição antecessora dela. Então, eu vou começar aqui utilizando a posição A2 e a posição A1 para determinar a razão. Então, minha razão vai ser o quê? O A2 menos o A1. Então, o A2 é 17. O A1 é 10. Então, 10 menos 17, eu determinei que a minha razão vai ser 7. Feito isso, já tenho uma informação para usar na fórmula do termo geral. Então, escrevendo a fórmula do termo geral, é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem que eu quero determinar? A minha posição centésima vigésimo termo. Então, meu n vai ser 120. Então, eu quero determinar essa posição 120. Então, vai ser o A120 igual o A1 mais 120 menos 1 vezes R, que é a razão, substituindo os valores. Então, eu tenho que o A120 vai ser igual a 1. A1 vale 10. Então, 10 mais 120 eu posso fazer. 120 menos 1 é 119. Vezes 7. Então, 119 vezes 7. Fazendo aqui essa conta, 119 vezes 7. 7 vezes 9 dá 63, sobe 1. 7 com 6 somando dá 13, sobe 1. Então, 7 vezes 1, 7 mais 1 eu tenho
8. Então, essa multiplicação aqui, que eu vou colocar na nossa conta, é 833. Então, minha posição 120 vai ser igual a 110 mais 833. Portanto, a minha posição 120 vai ser igual a 843. Então, o que eu verifiquei? Que com essa fórmula, eu conseguia achar essa posição muito mais fácil. Porque se eu fosse pegar o 7 somando aqui, encheria essa folha aqui, demoraria muito. Por isso que nós temos essa fórmula que nos ajuda a calcular esses tipos de exercício.